Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e da sua vida pela verdade. Estudo de hoje: Paulo adverte os irmãos de Roma para terem cuidado com os falsos obreiros, com aqueles que são contra a doutrina dos apóstolos, aqueles líderes que tentam dirigir como eles querem um pensamento deles e não dão exemplos do Evangelho. Paulo se despede, dá as saudações finais e encerra a carta aos Romanos. Em nosso último estudo, irmãos, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, nós vimos o apóstolo Paulo deixar bem taxativamente a expressão que vós que sois mais fortes devem suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a vós mesmo. E finalizando o nosso último estudo, foi assim que Paulo nos deu essas referências. Ele disse: eu, apóstolo Paulo, não me atrevo a dizer uma só palavra aos irmãos que Jesus Cristo não tenha me mandado falar, para que assim, através de obras e ações confirmadas pelo Espírito Santo, eu possa levar todos os homens a obedecerem a Deus, tanto pelo poder dos milagres, sinais e maravilhas, como também pelo poder do Espírito Santo. E de uma maneira tal, irmãos, que desde Jerusalém, seus arredores, até ao Ilírico, os confins da terra, eu, Paulo, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Desta maneira, me esforcei muito para falar o Evangelho do Senhor Jesus, onde ele nunca tinha sido falado antes, para não fazer como muitos falsos evangelistas, que são pregadores de Jesus Cristo em terras que ele já foi pregado e anunciado. Isso não é evangelista, irmãos, pois o verdadeiro evangelista de Deus fala de Jesus em terras fechadas, por detrás das cortinas de ferro, onde é proibido pregar o Evangelho, no comunismo, nas terras muçulmanas, onde se proíbem falar do Evangelho. Esses são os verdadeiros evangelistas e missionários. Aqueles que estão pregando em países que já são considerados cristãos não são missionários. Estão praticamente doutrinando, falando ainda daquilo que já se falou. Não são missionários, não são evangelistas, não. Não existe evangelista no Brasil. Né? Não existe evangelistas missionários nos Estados Unidos, em Portugal, na França. No mundo ocidental, já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Tem que ir para as terras do Oriente, os países muçulmanos fechados, os comunistas, Irã, por exemplo, Coreia do Norte, onde é proibido se falar do Evangelho. Ali sim é missionário, ali sim é evangelista. Mas por aqui, no Ocidente, na Europa, na América, isso é mentira. Não existe não missionário não. Existem pastores, líderes religiosos, existem pregadores. Na Europa, na América, existem pregadores. Na maioria da Ásia, por exemplo, já ouviu falar, sabem falar. Onde tem religiões de budismo, eles podem até perseguir, mas eles permitem a pregação do Evangelho. Agora, dentro de Teherã, no Irã, na Coreia do Norte, países super fechados comunistas, aí pregar Jesus Cristo se torna ser um missionário ou evangelista. Certo? Então, irmãos, Paulo diz isso. Mas cada religião tem seu evangelista como quer. Missionário como quer, do jeito que quer. Porque são religiões, a verdadeira igreja não. Os verdadeiros missionários e evangelistas só estão em lugares onde nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Mas como está escrito na Bíblia, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo finalmente ouvirão falar dele. E aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho entenderão por causa dos verdadeiros evangelistas e missionários de Deus, disse o apóstolo Paulo. Por isso, eu, Paulo, muitas vezes tenho sido impedido de ir até vocês aí na cidade de Roma. Por quê? Porque tenho que pregar ainda em lugares que Jesus Cristo ainda não foi pregado. Por isso que eu não podia ir até vocês aí. Vocês já ouviram falar, irmãos. Mas agora que não tenho mais este impedimento, né? Estou livre dessas prisões. Desejo muito ir até vocês aí na cidade de Roma, que não tenho mais demora para isso. Estou livre dessas prisões porque defendia o Evangelho. E há muito tempo que tenho desejo de ver vocês aí em Roma. Quando eu parti para a Espanha,
poderei passar em Roma e ver todos vocês e me confortar com a vossa companhia. Mas agora estou em Corinto e preciso ir a Jerusalém para ministrar os irmãos de lá. E assim que eu tiver entregue os donativos que enviaram para Jerusalém, aos irmãos de Jerusalém, passarei por vocês aí na cidade de Roma, irei até a Espanha. E sei com certeza que quando chegar até vocês, irmãos, chegarei cheio de muitas bênçãos do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo. Finalmente, irmãos da cidade de Roma, estou encerrando esta carta para vocês. Estou enviando ela pelas mãos da nossa irmã Febe, que é também uma serva do Senhor Jesus Cristo, para que vocês recebam nossa irmã e a carta com muito amor e ajudem ela naquilo que ela precisar, porque ela tem ajudado os nossos irmãos hospedando eles em sua casa. Quero recomendar a paz do Senhor Jesus Cristo ao irmão Áquila, à irmã Priscila, que estão aí com vocês na cidade de Roma, e dizer que eles são seguidores verdadeiros de Jesus Cristo, pois quando estávamos com eles aqui e fomos ameaçados de morte defendendo o nome de Jesus Cristo, eles não fugiram não, mas permaneceram firmes defendendo a mim, Paulo e a meus companheiros de pregação, mesmo com ameaça terrível de morte. O que agora, não só eu, Paulo, agradeço a eles dois, mas todos os irmãos do mundo que não são judeus, assim como eles também não são, mas formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mando saudação também aos irmãos que se reúnem na casa deles e formam a igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo também para o meu irmão amado Epeneto, que é um dos primeiros da região da Arcaia a aceitar o Senhor Jesus Cristo como um Salvador. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. A paz do Senhor também para Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, os quais se destacaram no meio dos apóstolos, aqueles apóstolos que foram antes de mim, em Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos Amplias, Urbano, Eutarques, Apeles e Herodião, ambos são meus amados cooperadores aprovados no Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para as famílias de Aristíbulo e Narciso, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo agora. Saúdem as irmãs Trífena, Trifosa e Pérside, que trabalharam muito para o Senhor. Paz do Senhor para o amado irmão Rufo, eleito pelo Senhor. E saudação à sua mãe e minha também. A paz do Senhor calorosa para os irmãos Ansíncrito, Fregonte, Hermes, Pátrobos, Remas e todos os irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, Nereu e Olímpias. E a todos os irmãos que são chamados de santos, não porque fazem milagres, mas porque procuram consertar seus erros através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E assim, desde que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, vão cada vez mais se santificando, se consertando, deste dia que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e que estão com Jesus Cristo até o fim. Saúdem uns aos outros, irmãos, com um beijo na face, que é o ósculo santo. Os irmãos que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro, saúdo a vocês, irmãos, da cidade de Roma. Eu peço, irmãos, a vocês que estão na cidade de Roma e que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que observem quem são os irmãos que promovem brigas e escândalos contra esses ensinos que escrevo nessa carta e contra a doutrina que os apóstolos ensinaram a vocês. Se separem deles, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas servem a si mesmo. Estão no meio de vocês, mas estão servindo a si mesmo. São esses tais que querem estar na frente, liderando, como se fosse brincadeira, de todo jeito. Querem desfazer do que os apóstolos ensinaram, querem se promover, querem aparecer e deixar Jesus Cristo de fora. E com palavras bonitas da Bíblia, belos conselhos de pregações bem feitas, enganam covardemente os corações dos irmãos simples e inocentes. Se separem destes tipos de lobo, irmãos. Estou muito alegre com a vossa obediência, irmãos, ao Evangelho, porque isso é conhecido no mundo todo, como os irmãos de Roma têm passado terríveis perseguições e mortes, mas não têm negado o nome de Jesus Cristo. E com muito prazer tenho em vocês, em meu coração. Eu aconselho que sejam sábios no bem, mas se tiver algum mal, se afastem. Façam-se de tolos se alguém quiser que vocês façam males. E não se preocupem, porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos vossos pés. Onde mais ele tem nos atacado, vocês e a nós,
que é o nosso corpo. Em breve teremos um corpo glorioso e Satanás ficará debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? O meu irmão Timóteo, meu ajudador, e Lúcio, e Jason, e Sosipatro, meus parentes, mandam a paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, irmãos de Roma. E eu também, o irmão Técio, que escrevia essa carta da própria boca do apóstolo Paulo, também mando a paz do Senhor a vocês, irmãos, e em especial ao irmão Gaio, que me hospedou quando estive aí. Saúdem por mim a Erasto, procurador da cidade, e também ao irmão Quarto. Ora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Aquele que é poderoso para vos confirmar na fé, segundo o Evangelho que passei a vocês, que é dele mesmo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação que recebi do ministério de Deus, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que agora se revelou, que é a sua igreja. Vocês, irmãos, são a igreja, as pessoas são a igreja, e não o templo, não o nome, que agora manifestou e comprovou pela Bíblia e pelas palavras dos profetas, de acordo com os mandamentos eternos de Deus, a todas as nações para a obediência da fé, a esse único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 16 a 27, final da carta aos Romanos. Os irmãos se lembrem bem e vejam como é bem expressa a expressão, a igreja que está em tua casa. Áquila e Priscila tinham igreja lá na casa, onde se reunia na casa dele. Observem que não há templos construídos, não há denominações, não há religião. A religião já era a religião de Roma, a religião babilônica, certo? Não tinha religião, não. O cristianismo foi outra religião criada, chamada cristianismo, certo? Mas a igreja, o nome igreja, eram aqueles verdadeiros seguidores que Paulo diz aí, se reuniam nas casas das pessoas. E por que não tinham templos? Porque quando Jesus Cristo disse aos apóstolos, se referindo ao templo em Jerusalém, o único templo que Deus mandou construir foi o de Jerusalém. Todos os templos construídos em toda a face do planeta Terra são dos homens. São do mal. São dos homens. O único templo que o verdadeiro Deus mandou construir foi o de Jerusalém. E sabe o que foi que Jesus Cristo disse a ele? Aos apóstolos que se admiravam deste templo, sabe? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. O que foi que Jesus Cristo quis dizer com isso? Não quero mais habitar em templo. Eu quero habitar na vida das pessoas, ele quis dizer. Por isso que a igreja primitiva não construía templos não para se reunir, não. Comprar templo, para fazer templo, dizer que o nome é igreja, para juntar de multidão. Era na casa das pessoas. A igreja primitiva é a detentora da verdade. Deus aboliu os templos. Não era para se construir templo. Hoje nós temos templos onde a gente se reúne, construído pela Batista, pela Assembleia de Deus, pela Pentecostal. Nós construímos templos hoje. Mas que não era esse o desejo de Jesus Cristo, não. O desejo de Jesus Cristo era continuar assim. As reuniões sendo feitas nas casas de cada irmão. Os pastores deviam ir pelas casas dos irmãos fazendo reuniões, aconselhando, indagando, fazendo pregações. Observe o episódio das praças públicas, dos fariseus que pregavam nas praças públicas. Nunca foi desejo do Evangelho de Jesus Cristo estar se pregando, gritando nas praças. Não vai se ouvir a voz do servo do Senhor pelas praças. Agora, numa pregação, numa cidade, certo? Numa cidade, num local onde você chega pela primeira vez para pregar o Evangelho, você pode exclamar sua voz para a cidade. É a pregação pela primeira vez do Evangelho. Mas assim, em cidades como a nossa, onde o Evangelho é pregado por todas as partes, para onde alguém quiser ir, tem um templo construído, um templo evangélico onde se prega Jesus Cristo verdadeiramente. Não precisa mais estar pelas praças gritando. Foi isso que Jesus Cristo ensinou, ser de simples como a pomba e prudente como a serpente. Verdade? Isso é evangelho. Se você hoje for para a Coreia do Norte, uma cidade, chegar numa cidade da Coreia do Norte, você vai saber que não tem nada de Jesus Cristo lá. A única coisa que eles conhecem é o comunismo. O Deus lá é o presidente de lá, o ditador Kim Jong-il.
Ele é o Deus lá. Então você pode abrir a boca que você vai ser preso, viu? Pode ser até morto. Mas você pode abrir a boca e gritar. Mas aqui, que todo mundo já ouviu, está gritando nas praças que Jesus Cristo é o Salvador, eles já sabem. Eles não querem porque não querem mesmo. Eles querem seguir a vida deles. A única coisa que eles podem fazer é ouvir, ir para o templo, alguém aconselhar, conversar com ele, para ele deixar. Não existe mais pregação do Evangelho no Brasil, na Europa. Não existe mais pregação do Evangelho. Existe ensinamento do verdadeiro caminho, para tentar despertar a pessoa para aquilo que já foi pregado, que foi o Evangelho. O Evangelho já foi pregado. Estamos falando de pregação. Estamos falando de ensino. De tentar fazer com que a pessoa volte para aquilo que eles já ouviram antes que foi a pregação. Está ouvindo a mesma pregação? Foi o que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui nesse ensino de hoje. Não vou pregar em terras que já foi pregado. Não vou pregar para pessoas que já ouviram a pregação. Para que pregar de novo? É como se estivesse batendo em pedra. Não. Para pessoas que já ouviram a pregação, você deve ensinar. E ensinar é diferente de pregar. Então hoje nós encerramos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A partir de agora vamos retornar, irmãos, até Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, para continuar a viagem de Paulo até Jerusalém, onde será preso e levado para Roma, onde escreve as últimas cartas. Lembrando aos irmãos que nós demos uma parada lá em Atos dos Apóstolos, certo? No capítulo 20. Por quê? Porque nós lemos até lá, é quando Paulo vai para Jerusalém, onde será preso. Só que nós não tínhamos lido as cartas dele que ele enviou durante este período, até ali, aquele momento. Paulo já tinha enviado essas cartas para as igrejas, que ele passou e pregou o Evangelho. Então nós lemos, estudamos todas essas cartas, e agora vamos voltar para lá, para o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, onde desta vez Paulo vai para Jerusalém. E Atos dos Apóstolos diz toda essa trajetória dele. E quando ele é preso lá em Jerusalém e é levado para Roma, lá em Roma é que ele escreve as últimas cartas que nós vamos estudar depois, dando fim e terminando tudo sobre o apóstolo Paulo. Então, irmãos, lembrando que Tiago, filho de Zebedeu, porque também tem outro Tiago, filho de Alfeu, dois apóstolos do Senhor com o mesmo nome. A identificação é essa, Tiago, filho de Alfeu, que é considerado o menor, né? Era o menos aparecia nos resumos dos apóstolos. E tem Tiago, filho de Zebedeu, que era mais companheiro e irmão de João. Esse estava sempre com Jesus Cristo, era mais íntimo, ouviu mais coisas, mais velhos. Era mais velho. Tiago, filho de Zebedeu, era mais velho. Foi esse que morreu. Mas Tiago, filho de Alfeu, não, ele ficou vivo ainda. E nós vamos ver, esse aqui escreve a carta de Tiago, que nós vamos ainda estudar. Já Tiago, filho de Zebedeu, é o único apóstolo cuja morte está registrada na Bíblia. Em Atos capítulo 12, 2, nós já vimos. O rei Herodes fez passar a fio de espada Tiago. Aparentemente isso é uma referência à decapitação pública. As circunstâncias da morte dos outros apóstolos só podem ser conhecidas baseadas em tradições da igreja medieval, estudos teológicos e livros apócrifos. Até mesmo a morte do apóstolo Paulo nós não temos registrado na Bíblia. Nós temos como base forte Nero, o imperador, decapitou o apóstolo Paulo. Isso já está registrado, mas não na Bíblia. Na Bíblia só tem a morte deste Tiago, filho de Zebedeu. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.